Bom, está dado o sinal do início da nossa reunião. Eu só queria trazer alguns dados. Primeiro, cumprimentar o Marco Verri, que nos acompanha lá desde a livraria Nova Roma, em Porto Alegre. O Tércio Jung, de Palmeira das Missões também, tem se queixado do volume do som, mas o problema do volume do som ainda não conseguimos resolver por completo. Provavelmente para as próximas reuniões a questão seja resolvida. E também o Antônio Tavares, fez contato. Né, olá, então... Olá, bom dia. Vamos chegar com chimarrão? Não, tá bem. Na reunião da semana passada nós tivemos, eu estava dizendo, uma merecida homenagem ao nosso amigo e participante do grupo de estudos aqui, o Fernando Sodré, que fez uma apresentação sobre a questão da direito de punir em Thomas Hobbes, né? E nós tivemos essa semana, então, eu tenho as estatísticas que apontam os dados sobre os acessos na página, as pessoas que assistem. Então, foram 416 minutos, né, de audiência da palestra dele, que demonstra que tem pessoas interessadas nessas discussões, e nós já havíamos combinados que marcaríamos um dia específico para examinar questões pontuais da filosofia, né, e da ciência política, e eu acho que isso revela, então, de que realmente a gente pode levar adiante esse trabalho. Todavia, nós não podemos perder de vista que o grupo de estudos conta com 8 anos, né, e 2 meses agora, e 10 dias de existência, e nós, na verdade, estamos examinando inteligência humana. E nesse horário das 10 às 11, é importante nós não abandonarmos essa pauta, porque ela ainda não está concluída. Mas quero cumprimentar o Sodré, então ele bateu o recorde das nossas reuniões aí. Foi e os maiores, pelo menos da última semana, os 416 minutos é o nosso recorde. Agora temos então esse dado aí para compartilhar a todos. O Dr. Pedro Osório, na última reunião que esteve aqui conosco, ele recolocou em pauta um tema da maior relevância, e desde a sua participação na última reunião até hoje, eu me propus então a pensar um pouco melhor qual a razão pela qual nós não conseguimos chegar a um acordo aqui no nosso grupo em relação a esse tema. E que eu acho que chegou a hora de nós enfrentarmos esse tema. E nós estamos, desde o início das nossas reuniões, nós estamos tentando explicar como é possível entender e como é possível pensar. Eu acho que chegou a hora, então, de nós tentarmos entender como é possível falar sobre qualquer assunto. Que é um momento que, aliás, é um instrumental que nós utilizamos, inclusive, para fazer a reunião aqui, né? Então, nós estamos usando algo sobre o qual nós ainda não examinamos e não temos o domínio completo, e que tem sido a fonte das nossas divergências. Então, eu sempre peço uns minutinhos, acabo falando a reunião toda, então eu vou fazer o seguinte: eu peço a vocês que me deem 30 minutos. Nesses 30 minutos eu gostaria de pedir, então, a vocês, pelo menos, que aceitassem proceder de uma certa forma, que eu vou sugerir nesses 30 minutos, para que eu consiga expor na completude, então, as razões pelas quais as ideias são colocadas da forma que serão colocadas da forma que serão colocadas. Princípio, meio e fim. Princípio, meio e fim. Ou seja, aceitem as minhas ideias, porque na verdade eu estou examinando as minhas ideias. Não tenho uma outra tarefa a fazer a não ser examinar as minhas. Eu não tenho condições de examinar a de vocês e tampouco examinar a dos outros. E, por sinal, essa semana eu peguei um livro de Hegel, Filosofia do Direito em Hegel, e quando li as 3 primeiras linhas da filosofia do direito em Hegel, Hegel dizia o seguinte: de que a filosofia do direito, que o direito seria, então, uma ideia que deveria ser constituída por meio de conceitos. Eu digo, bom, não vou mais ler a filosofia do direito de Hegel, porque eu já não vou concordar com todo o restante com que ele vai escrever aí, porque eu discordo disso. Eu parto do pressuposto de que não é possível produzir ideias a partir de conceitos. Eu parto do pressuposto exatamente
do contrário, de que os conceitos são resultados de um sistema de ideias e que entre a ideia e o conceito agora nós trabalhamos então com um sistema de relacionamentos que precisa ser ordenado, sem o que não é possível. Vamos esperar aí, tá? Eu tomo essa parte inicial. Olá, seja bem-vinda. Vamos tentar entender então a razão pela qual eu estava dizendo aqui que hoje nós eu vou ter 30 minutos, então tenho ainda 25 minutos para tentar expor o que eu pensei no curso desses últimos dias, nos últimos 15 dias, em verdade, sobre como seria possível nós entendermos como é possível falar. E eu estava tentando, já que, então, como o gancho, né, da exposição desta ideia, eu tomei por referência, então, uma leitura que fiz essa semana. Tentei examinar uma obra de Hegel, Filosofia do Direito, e me chamou a atenção da obra de Hegel porque eu, já nas 3 primeiras linhas da obra, eu, pelo menos, ao que entendi, eu não li a obra, obviamente eu só vou tratar dessas 3 primeiras linhas, então eu não tenho mais por que ler a obra da Filosofia do Direito de Hegel, porque eu discordo com o ponto de partida que ele utiliza para escrever a obra. Ele diz que a filosofia do direito, ou que o direito, era um sistema de ideias que esse sistema de ideias ele era construído, ou não, a ideia é construída pelo conceito, ou seja, que para explicar o que é a filosofia do direito é necessário, então, fazer uma exposição na qual o conceito tem por propósito construir a ideia do direito. E eu dizia, então, de que eu discordo totalmente desse ponto de partida, porque parte do pressuposto de que, na verdade, quando nós vamos trabalhar, então, como é possível falar, ou como é possível, então, estabelecer um sistema de conceitos que tem um certo propósito na comunicação e na linguagem, nós temos que considerar que o conceito, na verdade, ele é resultado de uma ideia. Não é possível construir uma ideia a partir de um conceito, mas é a ideia que constrói o conceito. E, portanto, esta ideia que constrói o conceito, ela não é um dado isolado do homem. Esta ideia que constrói o conceito, por sua vez, ela é resultado de um sistema em que esta ideia é produzida por uma sensação e que, por sua vez, essa sensação é produzida por um objeto. Então, nós teríamos que examinar a seguinte questão. Se nós, para podermos chegar, então, ao que podemos tomar por conceito e, portanto, examinar essa complexidade que é colocada nessas 3 primeiras linhas da obra dele, nós temos que perceber, temos que chegar ao seguinte acordo. Primeiro, eu gostaria que vocês então acompanhassem, aceitando as minhas ideias, para ver se elas se mantêm em ordem até o final da exposição. Primeiro, eu parto do seguinte pressuposto. Vamos fazer uma pequena interrupção no exame da questão de Hegel e do conceito, para aceitarmos a seguinte hipótese que eu trago, então, para exame. Primeiro, é necessário, sob o ponto de vista, então, de um método que possa entender essa questão, que nós separemos conhecimento e ciência. Mais especificamente, é necessário que separemos conhecimento e ideia. Bom, eu sei que os colegas do grupo aqui, praticamente todas as pessoas, aliás, tudo que eu li até hoje sobre esse assunto, parte exatamente do contrário, de que ideia é conhecimento. E eu parto do pressuposto de que ideia não é conhecimento. Conhecimento trata de um âmbito da inteligência humana e ciência ou ideia trata de um outro âmbito. Este conhecimento humano, ele é herdado ou adquirido. Ou seja, o conhecimento que o ser humano tem, e me parece que é possível afirmar e aceitar também a hipótese, embora não seja isso que eu estou tratando aqui agora, mas é possível aceitar e afirmar que não apenas o homem, mas todos os animais obtêm conhecimento da mesma forma. De que forma esse conhecimento é adquirido? Primeiro, tem um complexo sistema orgânico que nós não conhecemos totalmente, que produz
uma estrutura que permite ao homem e aos animais conhecerem que é produzido por uma relação da natureza orgânica, biológica, que nós estamos tentando investigar, mas que é possível perceber que ela é repassada de uma geração para outra. Como é que eu constato isso? É facilmente constatada a possibilidade do conhecimento ser herdado quando nós examinamos o comportamento dos pássaros e de certos animais, que tão logo eles nascem, independentemente de qualquer relação social com o grupo no qual eles pertencem, eles conseguem construir os seus ninhos. Eles conseguem, aliás, tem ninhos tão sofisticados como o do João de Barro, que é uma verdadeira obra de engenharia, onde ele trança, né, determinados materiais da natureza em terra e produz um ninho quase que inexpugnável, né, para a procriação e para que ele possa habitar. Então, é só o fato de que esse conhecimento que permite produzir esse ninho seja herdado explica o comportamento dele no mundo da natureza. Então esse conhecimento, tudo aquilo que se relaciona com a estrutura orgânica dos seres vivos, especialmente dos animais, ela é acumulada mediante um complexo sistema orgânico, e esta acumulação depois ela é legada para as gerações posteriores, e estas gerações que recebem esse conhecimento então das gerações dos seus antepassados, eles adquirem novos conhecimentos a partir das relações que eles estabelecem com o meio ambiente. Então, este sistema que permite conhecer, ele é orgânico, ele não pode ser ainda confundido com o sistema de ideias, ou da possibilidade de uma ciência dessa estrutura orgânica, porque ela vai se estruturar a partir de outros relacionamentos. Então, nós temos uma estrutura orgânica que sente, e que, portanto, ao ter essa competência chamada sensibilidade e ter a capacidade de receber, então, representações do mundo natural a partir das sensações, essa estrutura orgânica, então, adquire novos conhecimentos, que serão depois transmitidos para as gerações futuras. Essa estrutura, então, que obtém conhecimento e que acumula conhecimentos e que lega conhecimentos, agora, ela produz um outro sistema de inteligência. Qual é esse outro sistema de inteligência? Esta estrutura orgânica que tem, então, a sensibilidade como um potencial orgânico de adquirir conhecimentos, e que adquire conhecimentos agora por meio das sensações. Então, a relação entre as sensações dessa estrutura orgânica com a sensibilidade, prestem atenção nessa expressão, a relação entre a sensação e a sensibilidade produz, então, agora um sistema sintético que busca representar estas sensações que nós denominamos de ideias. Por isso que eu preciso separar a ideia de conhecimento, porque a ideia é a relação e o conhecimento é a sensação, né, impressa, que imprime na sensibilidade, então, algo. A sensação imprime na sensibilidade algo, e a relação entre a sensação e a sensibilidade produz ideias. Então, este sistema de ideias, que vai então compor agora um novo acervo, que vai servir essa estrutura orgânica, para produzir então um novo sistema, agora que nós vamos chamar então de um sistema racional de inteligência. Este sistema racional, relacional de inteligência, ele é um sistema, então, agora que vai compor aquilo que este indivíduo vai desenvolver sob o signo da ciência. É a capacidade que permite ter ciência do mundo natural. E ao ter ciência do mundo natural, você faz isso por meio do quê? Por meio de ideias. Então, nós temos um sistema que permite ter ciência, que permite ter ideias, e que, por sua vez, compõe aquilo que nós chamamos, então, de racionalidade, ou razão humana. Nesta estrutura, então, de inteligência, que é possível separar conhecimento de ideias, neste âmbito dos conhecimentos, então, esta estrutura orgânica vai desenvolver algo que ela vai levar, então, agora, no curso dessa curta existência, porque a existência humana, dos animais, até então, que conhecemos, também procede dessa forma, ela faz parte de um ciclo
na qual um complexo conjunto de processos se desenvolvem, e este ciclo total é um processo total, é a vida. Essa estrutura nasce e morre. Quando ela nasce, na medida em que ela estabelece relações entre a sensação e a sensibilidade, estas relações entre a sensação e a sensibilidade, então agora elas passam a compor nessa estrutura orgânica aquilo que ela vai acumular no curso dessa existência sob o signo das suas verdades. As verdades são as impressões produzidas pela sensação na sensibilidade. Estas, então, relações, esta impressão que a sensação e a sensibilidade produzem, compõe aquilo que ela vai desenvolver sob o ponto de vista das suas verdades. Então, essa estrutura orgânica ela tem, num âmbito que precisa ser identificado, a sensibilidade, a sensação, a impressão, que por sua vez vai permitir que ela obtenha conhecimentos e verdades. Todas essas questões, todos esses âmbitos aí dessa inteligência devem ser separados num âmbito distinto, como diferentes exames do mesmo tema. Sempre que eu falar de sensação, de verdade, de conhecimento, de impressão, a sensibilidade é o potencial, né? Toda vez que eu tratar desses assuntos, na verdade eu examino sempre o mesmo tema, apenas abordando em âmbitos distintos. Bom, por sua vez, esta relação entre a sensação, ou essa racionalidade produzida pela relação entre a sensação e a sensibilidade, esta racionalidade, ela por sua vez, então agora ela vai desenvolver no curso da existência do homem, agora eu já não falo mais dos animais, porque agora é uma inteligência que o homem, somente o homem, pelo menos pelos estudos que nós temos, consegue desenvolver da forma que nós conhecemos até agora. Então, esta racionalidade que vai compor a razão deste indivíduo, ela vai permitir então agora que este indivíduo produza um sistema científico, que na verdade é a estrutura formal daquilo que ela vai produzir, para permitir desenvolver uma ciência, que vai ter como instrumentais, não dá para expor nos 30 minutos, e não é o propósito agora, mas essa estrutura então que produz a razão, a ciência, ela vai ter assim como os instrumentos de relacionamento que vai permitir utilizar agora essas relações produzidas entre a sensação e a sensibilidade, que nós podemos denominar de certezas e crenças. Então, verdade trata de um âmbito de inteligência, certeza e crença trata de outro âmbito, completamente distinto. E por mais incrível que possa parecer, e até em certo sentido, para nós que aprendemos a pensar ou acabamos aceitando um conjunto de questões que nós tomamos como definitivas, né? Por incrível que pareça, a certeza e a crença ocupam o mesmo sistema de inteligência. São diferentes exames de um mesmo tema. Por que então, bom, se eu tenho então uma estrutura, eu até posso expor a questão, já em várias oportunidades nós examinamos essa questão aqui, tem nas nossas reuniões anteriores, nos nossos arquivos, daria até para fazer uma reunião específica para examinar essa questão, então, de como se desenvolve, como se forma essa estrutura que permite ao indivíduo, então, desenvolver uma racionalidade, e, portanto, um sistema científico que é composto por um sistema de certezas e de crenças. Eu precisaria de mais tempo do que o necessário porque senão eu não vou conseguir chegar no ponto que nós temos que chegar, que é o exame, então, da parte que nós estávamos falando lá de Hegel, que ele afirma, então, que é possível, que o direito, segundo ele, seria, então, um sistema que seria construído por meio de conceitos, seria construído, então, a ideia de direito. Por que isso não é possível? Ora, o conceito, ou o conjunto fonético que permite ao indivíduo reunir, então, diferentes combinações fonéticas com um propósito que é compor uma linguagem para o desenvolvimento da comunicação, esse conjunto fonético, em si, ele é uma manifestação que se apresenta para essa estrutura orgânica como sensação. Eu preciso ouvir a palavra.
Ela precisa chegar a este indivíduo por meio de uma representação sonora que é o resultado de uma impressão produzida por uma sensação na sensibilidade. Então, este indivíduo que faz uso de um sistema de conceitos que se apresenta pela fala, se apresenta por combinações fonéticas. Este mesmo sistema que permite estabelecer conceitos por meio de uma combinação fonética, por meio da fala, ele também pode ser produzido por meio de conjuntos sígnicos que se apresentam por meio da escrita. As relações entre signos reunidas com o propósito de representar então esse conjunto fonético também se apresenta por meio de um dos sentidos humanos, que é a visão. Embora a natureza seja um pouco distinta, porque é lógica, mas ele imprime e atua sobre a sensibilidade e, portanto, permite que essa representação desta questão seja apresentada ao indivíduo. Pois bem, o que é então a escrita ou a fala? Ela tem o propósito de representar uma ideia daquele que fala ou daquele que escreve. E esta ideia daquele que fala e daquele que escreve, ela significa uma tentativa de representação, por sua vez, de uma relação entre a sensação e a sensibilidade, que foi resultado da impressão produzida por algo no mundo natural. O cavalo, quando o Dr. Pedro Osório diz o que é um cavalo, é uma palavra, é um conjunto fonético, ou uma relação de signos que se apresenta na nossa língua pelas letras C, A, V, A, L, O. Nada mais do que isso. O cavalo é isso. Esta palavra não pasta, não anda, não tem crina, não relincha. É uma palavra, é um conjunto de signos, é um conjunto de fonemas. Esta palavra tem o propósito de representar por meio de uma ideia, uma impressão produzida por um objeto no mundo da natureza na sensibilidade de alguém, de quem? Daquele que fala. Então, quando o indivíduo fala ou escreve, ele não escreve para as ideias dos outros, ele escreve para as próprias ideias. Ele só consegue escrever a respeito ou falar a respeito das próprias ideias. Então, o conceito é resultado de uma ideia. O conceito jamais vai produzir uma ideia. Alguém vai dizer, mas espera aí, Paulo, agora você está entrando em contradição. Porque se eu falo dos juízos de certeza, que são juízos produzidos a partir de outros juízos, eu poderia dizer então que é possível produzir um sistema de conceitos que se estabeleça a partir de um sistema de ideias que não está representado por nenhum fenômeno do mundo da natureza. Mas mesmo assim o conceito é resultado de uma ideia. Não é o conceito que produz a ideia, mas a ideia que produz o conceito. O conceito só vai ter sentido se tiver antes uma ideia produzindo ele. Então, se Hegel tinha por objetivo, ou estava propondo no seu trabalho, nas linhas iniciais do seu trabalho, desenvolver uma ciência, uma filosofia do direito, né? A partir de conceitos, o trabalho já não tem mais por que ser lido, porque ele não vai chegar a lugar nenhum. Ele não vai ter sentido. Ora, produzir ideias a partir de conceitos. Eu só produzo ideias a partir do conceito quando o conceito é a ideia. Autorreferenciado. Por exemplo, tem certas ideias que nós produzimos que a ideia produz o conceito. Agora, quando o conceito tem o propósito de produzir a ideia, ele se apresenta apenas como conceito. A ideia do conceito é o próprio conceito. Ele não tem ideia. Porque essa relação autônoma entre um e outro, porque se o conceito tem um propósito, a comunicação humana é complexo, parece complexo, é extremamente simples. A gente precisa adotar uma certa postura e se dedicar um pouco, porque num certo momento parece que oferece uma dificuldade muito grande, mas não é difícil. Percebam que o conceito
ele é produzido a partir de uma ideia. Então, uma ideia que permite o conceito ter uma certa relação lógica com o sistema de inteligência. Então, o conceito está relacionado a uma ideia, e essa ideia, por sua vez, está relacionada a um fato do mundo da natureza. O conceito não se relaciona com o objeto no mundo da natureza. A palavra cavalo e o cavalo, nenhum dos dois tem qualquer significação um para o outro. Se não houvesse o homem atribuindo, por meio de uma ideia, a palavra cavalo, a representação com o cavalo, a palavra cavalo em si não teria sentido. Supondo-se que tivesse existido aqui na nossa região uma outra civilização, que tivesse desenvolvido um sistema de inteligência semelhante ao nosso, que num determinado momento dessa civilização, eles conseguiram conceituar por meio de uma representação fonética ou de signos o animal cavalo, e tivesse deixado registrado esse fato num determinado local, e tivesse desaparecido por completo, quando nós encontrássemos essa tentativa com esse conjunto fonético, ou o conjunto de signos, nós jamais teríamos condições de dizer que aquele conjunto de signos ou de fonemas tem representação com o animal. Porque é o homem, é a ideia que dá ao signo ou ao conceito a representação. Então, o grande problema da ciência, se nós formos trazer então agora para o âmbito da linguagem, é que como ela não consegue separar esse ambiente do conhecimento, como a ciência traz junto consigo todas as representações do mundo natural, e ela não consegue expor de forma lógica e racional esta separação, o indivíduo, quando vai tratar dessas questões, não sabe quando está tratando da ciência e quando está tratando do conhecimento. Tem certas teorias científicas, por exemplo, sobre a origem do universo, sobre o destino final do universo, ou sobre a existência de planetas nesse universo, que ela só ganha esse status de conhecimento científico, ou seja, se relacionam um com o outro, quando os elementos obtidos pelo conhecimento conseguem agora justificar as relações produzidas por meio de ideias. Então é a ideia que dá sentido para a ciência. E não é a ciência que dá sentido para a ideia. A ideia em verdade, aliás, a ideia e a ciência dá sentido para o conhecimento. O conhecimento é a matéria-prima que ordena a ciência. Tanto que nós temos todo um sistema organizado de ciência a respeito do mundo natural, que toma em consideração, por exemplo, o comportamento elétrico, que poderia perfeitamente um fenômeno novo, que se inserisse nesta órbita de existência do nosso planeta, e esse sistema solar no qual nós vivemos, que alterasse o comportamento dos elétrons, que imediatamente toda a ciência da eletricidade perderia o sentido. Porque ela não estaria mais relacionada com o mundo natural. Seria necessário agora desenvolver toda uma nova ciência a respeito dos elétrons. Porque a ciência a respeito dos elétrons, ela é uma tentativa, por meio de ideia, de representações entre aquilo que ocorre no âmbito do conhecimento para aquilo que nós desenvolvemos no âmbito da ciência. Então, boa parte das teorias científicas, especialmente na história, elas são desenvolvidas, porque, na verdade, esses conceitos, quando eu conheço um cavalo, a existência que eu tenho no mundo da natureza me permite saber que não existe apenas um cavalo no mundo. Assim como o cavalo, as árvores, os pássaros e as espécies e assim por diante. Então, depois que esse sistema, que nós denominamos de ciência ou racional, ou de ideias, ele é desenvolvido, é possível agora abandonar o mundo natural e passar a construir agora um sistema referenciado a partir destas ideias, uma tentativa agora de associação por meio de novas ideias. Mas as novas ideias são novas associações. Elas não vão produzir novos objetos. São apenas associações de ideias produzidas por sensações. Então, quase encerrando, tenho um minutinho só, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte.
longe. Está muito longe aqui no grupo de estudos ainda, né? Como é que eu vou dizer? A conclusão do nosso trabalho. Esse trabalho que nós iniciamos há 8 anos, ele recém começa a ganhar certos contornos que talvez venha nos permitir um dia escrever um novo trabalho, um novo livro, expor novas ideias, porque nós estamos há 8 anos aqui e ainda não conseguimos chegar a um acordo a respeito disso. E a falta desse acordo entre todos nós é a clara demonstração de que esse assunto ainda não está resolvido. Então, provavelmente o grupo de estudos vai ainda se dedicar por mais, sei lá quantos anos, pode ser lá mais 8, mais 10 anos, quem sabe a vida toda, né? 200. Esperamos, né, que tenhamos essa possibilidade de ficar, quem sabe, o avanço do conhecimento e da ciência sobre a estrutura orgânica humana nos permita ganhar um pouco mais de prazo aí nessa ciência. Então o que eu gostaria de expor para vocês é isso. Eu penso que é muito importante nós tentarmos examinar outras questões que dizem respeito às questões que atormentam o homem, e aí entra, o Tércio mesmo essa semana postou na página do grupo de estudos umas anotações sobre uma proposta de desenvolvimento de um trabalho que tente colocar a partir desse sistema, né, de forma ordenada, o que nós podemos tomar por ética, moral e política, né? Eu acho que nós podemos até nos dedicar a esse tipo de trabalho, mas acho que não deveríamos abandonar esse. É um apelo que eu faço, porque eu já em várias oportunidades eu já ouvia, mesmo aqui no grupo e entre os integrantes, nós poderíamos tomar, eu acho que podemos buscar outras alternativas nos nossos estudos, mas mesmo assim nós precisamos ainda levar adiante esse, porque senão está muito longe ainda de ser concluído, muito longe. Nós ainda precisamos de um esforço muito grande e a razão é bastante simples. Aquilo que nós chamamos de racionalidade, que propõe, aquilo que nós chamamos de civilização, que é o resultado final desse processo racional que nós desenvolvemos, ela desde que o indivíduo nasce, ela tem o propósito de submeter esse indivíduo a um sistema de ideias que, ao invés de fazer essa separação entre o conhecimento e ideia, o conhecimento e ciência, ela tenta transformar o sujeito num sujeito total, em que esses dois âmbitos são tratados como se fossem exames da mesma matéria, do mesmo tema. E isso é necessário para dominar o homem. Os pais dominam as crianças, seus filhos, né? Impõem uma civilização, uma cultura a partir de um sistema como esse, né? A sociedade precisa dominar o homem no convívio social e precisa fazer isso. E não significa que não fazer isso venha a ser o pior, porque eu conheço outras culturas, e aqui em Santo Ângelo nós temos uma, que é o Mibiá Guarani, que na inteligência deles, eles com certeza, se eles tivessem interesse para essas discussões, em pouquíssimo tempo eles seriam doutores no assunto que nós estamos tratando aqui. Porque a inteligência que eles utilizam, embora ainda não na totalidade, mas eles tomam em consideração esses dois âmbitos. Tanto que eles nos chamam de juruá, né? Os que falam demais. Porque nós tentamos construir um mundo a partir da fala. E eles constroem a partir das sensações, dos sentidos. Não é à toa que são extremamente felizes e, especialmente, o que me encanta mais ainda, é que não exista violência entre eles. Então é provável que essa outra civilização seja um pouco melhor do que a nossa. Então, eu peço desculpa se me alonguei bastante aí, mas pensei bastante, porque o Dr. Pedro Osório tem trazido esse tema sistematicamente nas nossas reuniões. Ele nos cobra. Então, se você tem certeza do que diz, né? Qual a razão? Me explique-me o que é isso, né? E aí nós realmente, a gente, se não para separar esses dois âmbitos, nós não percebemos de que quando nós expressarmos pela palavra escrita ou por meio de signos qualquer conceito,
seja diretamente relacionado a um objeto, quando é um nome próprio, né, que tem esse propósito, ou seja, por meio de um conjunto, então, de relações entre outras palavras, que envolvam, então, não apenas um objeto, mas um conjunto de relações desse objeto no mundo da nossa existência, nós temos a palavra como palavra. Tanto que eu posso chegar na Alemanha, ou na Rússia, para pegar, ou na Índia, para pegar línguas que não são, não têm uma identidade com a nossa, chegar e colocar o animal, o cavalo do meu lado, um habitante dessas civilizações de outro, eu disser cavalo, não vai ter sentido algum para ele. Porque essa palavra não está associada a uma ideia. O senhor acredita? Ela não se associa ao objeto. Porque se associasse ao objeto, imediatamente, está ali o cavalo. Não tem relação. O senhor acredita que a compreensão desses pontos distintos no discurso, ideia, conhecimento, facilitaria a compreensão das obras que a gente já estudou na filosofia? Serviria para que a gente pudesse adquirir um novo conhecimento a partir da leitura de clássicos, por exemplo? Conseguir separar a ideia e o conhecimento? Essas obras todas perderiam sentido, todas elas, com exceção dessa, porque na verdade eu hoje tenho para mim, não estou nem exagerando, eu realmente é muito ponderada essa questão que eu vou trazer aqui. Eu tenho para mim assim, ó, que com exceção daquele esforço feito por Kant, do que eu conheço, obviamente, né? Esse esforço feito por Kant na Crítica da Razão Pura e pelo Descartes no Discurso sobre o Método, os outros autores e eles mesmos, né, depois no desenvolvimento da obra total, eles não fazem essa separação, e essas obras todas perdem sentido. Porque qual é a importância da Crítica da Razão Pura de Immanuel Kant? Para mim, pelo menos, nestas reflexões todas, foi ele que me chamou a atenção para o fato de que era possível identificar no sistema de inteligência humana uma parte da ciência que nós poderíamos denominar de ciência pura, ou que ele vai chamar lá na obra dele de juízos sintéticos a priori. Em verdade, ele chama de juízo sintético a priori porque para Kant todo conhecimento ele precisava ser submetido a duas condições, que era ser submetido à ideia de espaço e de tempo. Imagina então, na verdade o juízo sintético a priori não é nada mais nada menos que o juízo sintético puro, ou seja, a ciência pura. Por que pura? Porque ela não precisa buscar emprestado nenhuma sensação do mundo natural para ser representada. É uma ciência que é representada por ela mesma. Enquanto que os juízos sintéticos impuros, ou a posteriori, que ele chama, que é a ciência impura, ela é impura por quê? Porque ela precisa buscar emprestado do mundo natural uma representação. E essa representação só consegue ser obtida por meio de uma sensação, ou da experiência, que ele vai denominar da experiência. Então vocês percebam que quando ele coloca aquela ideia, que ele sintetiza tudo, que a reunião do número 5 e o número 7 que produziu o número 12, embora o 12 era um conhecimento, dizia ele, um conhecimento, né? Então é uma ideia totalmente nova. E portanto o 12 não é a reunião do 5 e o 7. O 12 é o 12, porque é uma ideia nova. Ele chamaria de conhecimento novo, né? Não é conhecimento, a matemática não produz conhecimentos. A matemática é um sistema de ideias. O conhecimento precisa de uma sensação. Então esse sistema científico puro, ele é produzido a partir da reunião de ideia com a ideia que produz novas ideias. Então são as ideias que produzem conceitos, e não os conceitos que produzem ideias. Eu posso agora, a partir de uma relação entre conceitos, que estabelece um processo lógico, buscar um número novo e dizer, produzir um número novo, uma ideia nova. Não, a ideia nova. Esse sistema, como ele é puro, ele na verdade, ele não se comunica com essa cronologia de um depois do outro. Ele, na verdade, é a ideia de infinito. Tanto que a matemática só é possível, a ideia de infinito só é possível na matemática. Então, essa foi a grande contribuição de Kant, sem a menor sombra de dúvida, sem outras. Para a nossa civilização tem contribuições maravilhosas, fantásticas, que até hoje ainda rendem frutos na convivência humana. E outra é do Descartes. Quando Descartes faz aquela
aquele relato a respeito da experiência dele, em que toda vez que ele pensava sobre qualquer objeto do mundo natural, quanto mais ele pensava, mais ele percebia que o que mais prevalecia, ao invés de certezas, eram dúvidas. Então ele diz o seguinte: eu tentei depois disso então fazer um esforço para jogar fora o mundo da natureza, jogar fora tudo aquilo que me enganava, dizia ele. E no final, o que restou? Simplesmente a capacidade de ter ideias, ou de pensar. Que é a capacidade de ter ideias, de pensar, é que permite então a produção de uma ciência pura. Ou daquilo que nós poderíamos chamar então de metafísica. Por quê? Porque este âmbito da ciência pura é o que vai constituir o sistema de certezas do homem. E o âmbito da ciência impura é o que vai permitir a constituição das crenças humanas. Então ele jogou fora todas as crenças que ele tinha. Sobraram apenas o quê? As certezas. Qual a certeza mais absoluta que ele teve? Ele dizia o seguinte: a única certeza que eu posso ter é que eu penso. E, portanto, né, era o ponto de partida de todo o seu sistema filosófico. Então vocês percebam que esse trabalho cartesiano, ele ainda não foi entendido na totalidade. Até hoje. Não é à toa que Descartes, e eu até coloquei lá na minha página, se um dia vocês quiserem dar uma olhada, realmente assim, eu sei que o texto não é fácil de ser entendido, porque eu talvez tenha sido sintético demais. Eu escrevi ele em março ou abril de 2008, um ensaio chamado Ambiente Sintético da Ciência. Ali eu fiz transcrevi uma frase que me chamou a atenção, né, de Descartes, que ele relata que depois de ter ouvido as pessoas falarem da obra, aquelas pessoas que na época dele teriam dito que entenderam ele diz que depois de ouvir essas pessoas, ele percebia que elas não haviam entendido ele. Então ele diz assim: por isso eu peço aos meus descendentes que jamais acreditem naquilo que tenha partido de mim sem que eu mesmo tenha divulgado. Ou seja, ele pede para que não leiam sobre ele em outras obras. E hoje nós temos um conjunto, eu já ouvi doutores falarem sobre Descartes, crente, tenho quase certeza que podem até ter lido, mas jamais entenderam o que Descartes escreveu. Os que eu ouvi, pelo menos até agora, com toda certeza, eu posso. E aí depois, se vocês pegarem prolegômenos a toda a metafísica futura que possa se apresentar como ciência, lá numa passagem final, esse livro eu dei uma passada dos olhos dele, eu achei muito interessante, até porque nele vem um desafio, né, do Kant, diz assim: por isso estão todos os metafísicos solenemente suspensos de suas funções até que loguem explicar como é possível os juízos sintéticos a priori. Ele cobra dos metafísicos. Eu quero dizer que eu consigo explicar. Eu, como metafísico, já posso reassumir as minhas funções, então, porque essa tentativa que eu faço aqui agora é de explicar como são possíveis os juízos sintéticos a priori. Mas ele vai relatar lá no final da obra dele que ele diz o seguinte: agradeço, como é que é? A forma elogiosa, não é elogiosa, como minha obra foi recebida, pelo silêncio eloquente a respeito dela. Ou seja, na época de Kant, ninguém falou sobre a obra dele, porque todos, embora dizendo que era uma obra maravilhosa, que tinha entendido, não havia entendido. E depois, quando ele vai iniciar a crítica da razão pura, ele vai dizer que David Hume também não foi entendido. Olha, se Descartes não foi entendido na época dele, se David Hume não foi entendido na época dele, talvez Kant tenha entendido o propósito de David Hume, e também Kant, então é porque na verdade esse trabalho ainda está inconcluso. E se Kant pôde pensar sobre esse assunto, Descartes pôde pensar sobre esse assunto, David Hume pôde pensar sobre esse assunto, nós também podemos pensar sobre esse assunto. Mas só que temos que partir do reconhecimento que todas as tentativas feitas até hoje pela filosofia tradicional, todas essas tentativas fracassaram. E será que não estaria ali agora, nesta indicação feita por Hegel, né, que ele imediatamente já expõe de forma clara qual o ponto de partida, se não seria esse método de Hegel o mesmo método dos demais, e portanto não seria necessário nós revermos esse método e aceitarmos essa separação, de que é necessário separar conhecimento e ciência. A ciência, ela compõe a estrutura formal da inteligência. São as relações que permitem pensar.
O conhecimento, ele compõe a matéria da inteligência. São as sensações que compõem o acervo, Tem que relacionam e permitem pensar. uma discussão a respeito disso, quando eu estava pensando. Lógico que todo o conhecimento, ele nos é acessível a partir dos nossos sentidos. Só que tem uma coisa que aí eu acho que está o nó górdio da questão, e eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar plenamente. Eu acho que tem muita coisa boa, mas bem desenvolvida, mas tem uma parte que eu não concordo muito, é quanto a essa separação absoluta de ideia e conhecimento, porque se o conhecimento é a relação apenas com os objetos da natureza, isso seria conhecimento, que não fosse isso seria ideia, nós não teríamos como conhecer outras ideias de outras pessoas, e elas vão entrar em nós, entre aspas, a partir de realmente dos nossos sentidos igual, ou seja, por uma leitura, ou seja, por uma audição, ou seja, pela visão, ou seja, pelo qualquer outro sentido. Pelo menos a visão e a audição nos permitem isso claramente, você se apropriar de outras ideias, de outras pessoas, e vão passar pelo nosso sistema. Então isso obrigatoriamente teria que ser conhecimento também. E aí tá, mas elas também são referenciadas, são ideias, mas elas passam. Se conhecimento é só o que entra pelos nossos sentidos, o que eu leio e eu ouço também vira conhecimento. E aí que está a grande... Mas é a audição e a leitura que é conhecimento. É o conjunto de signos linguísticos que vira conhecimento. Sim, exato, porque eles são referenciados. Vejam, tanto o que eu leio eu vou ter que referenciar, como o que alguém lê ou ouve também vai ter que referenciar. A linguagem só é possível a partir do referenciamento comum entre as pessoas, a partir dos signos linguísticos e das coisas que são captadas do mundo da natureza. Quanto ao mundo natural, eu não tenho dúvida que está certo. Concordo 100% em relação ao conhecimento obtido a partir do mundo natural. A minha dificuldade está em aceitar o conhecimento que também entra pelos meus sentidos e que não tem origem no mundo natural. Tem origem a partir de outras ideias, de outras pessoas. Mas daí não é conhecimento, é ideia. Mas se conhecimento, se a definição de conhecimento que tem dado é tudo aquilo que nos entra pelos sentidos, então nós temos um problema para resolver, entendeu? Nós temos um problema. Qual é o problema? O problema é que as outras ideias, as outras pessoas que também nos entram pelos sentidos, que seria a visão e a audição, mas passa pelo sistema de conhecimento. Por isso que a dificuldade, depois que a ideia está dentro de mim, não tem dúvida, que são ambientes separados, um ambiente da racionalidade e um ambiente do conhecimento, da sensibilidade, da recepção. Mas tem duas coisas que eu acho que tem que ser analisadas no grupo, que acho que devia, de repente, focar nosso esforço. Eu vejo dois pontos. Um ponto, a aquisição de ideias a partir das ideias de outras pessoas. Isso vão ter que passar pelo nosso sistema de conhecimento, unir pela visão, pela audição. E a segunda coisa são certos tipos de sensações, emoções ou intuições que nós temos em nós, para saber se isso está no âmbito das ideias ou do conhecimento, se está, sei lá, em algum âmbito que está, né? Então, são coisas que a gente precisa exercer um esforço. Daí eu entendo um pouco porque Kant criou a questão do pensamento transcendental, ou seja, tudo que entra pelo conhecimento, pela experiência, ele transcende com um ambiente exclusivamente racional, onde tu exclui a natureza ou exclui o que vem de fora, vamos dizer assim. E a partir daí tu trabalha com essas representações mentais, e que seriam ideias, ou ciência, tanto faz o que a gente definia, os juízos sintéticos, a priori, a posteriori, não interessa. Mas o importante é que isso gera uma síntese de ideias e elas passam pelo nosso sistema de conhecimento. Então, quanto à análise dos objetos, do conhecimento apropriado dos objetos da natureza, concordo contigo 100%. Minha dificuldade está para aceitar esse conhecimento, que também entra no nosso sistema de conhecimento, de outras ideias, que também vão ter que passar pelo nosso sistema de audição, de visão e etc. E aí fica um certo nó para resolver. Há uma contradição, a partir do momento que eu entendo tudo que entra pelos sentidos é ciência, as outras ideias que entram pelos sentidos é conhecimento, as outras ideias que entram pelos sentidos também são conhecimento. Sim, eu concordo contigo, nós não temos divergência aí. O problema é que tu está ainda deixando de considerar um fator relevante nessa tua exposição. É que a palavra que chega a você é um conhecimento. Sem sombra de dúvida, não tem? Ela se apresenta como sensação e, portanto, é um conhecimento. Foi o que eu disse. Independente de ser a ideia de outro. Agora, a questão toda é esse conhecimento agora, né, que foi
adquirido, qual a relação que ele vai produzir entre a sensação e a sensibilidade. Agora ele depende de uma estrutura formal de inteligência. Que estrutura formal é essa? São as relações. Olha, eu não coloquei aqui nessa exposição, porque esse assunto já repeti. É que tem uma coisa, Paulo, é necessário aceitar as ideias do universo, mundo e razão. Elas são ordenadoras desse ambiente. Eu concordo, só tem uma coisa. É que a partir dessa percepção, a gente sente ou percebe que é possível tu trabalhar com a ideia das outras pessoas. Sim. E essa possibilidade de conhecer a ideia das outras pessoas, ela é possível porque ela passa pelo nosso sistema de conhecimento. Sim, sim. Então, o que nós temos no mundo das ideias não é necessariamente, por isso que eu insisto que o que está no plano das ideias também é conhecimento. Esse é nosso dilema, vamos dizer assim, entre a reflexão que tu faz e a reflexão que eu faço. Eu acho que tem um espaço nesse mundo de ideias que também é conhecimento. E esse espaço do mundo de ideias que é conhecimento, é possível diferenciar esse conhecimento, possível, mas não sei, o esforço tem que ser feito. Diferenciar o conhecimento que é oriundo das ideias, do conhecimento que é oriundo das próprias ideias. Ou seja, das minhas próprias reflexões e que não vem de nenhum sistema externo, das relações. Mas aí não é mais conhecimento, aí é ideia. Mas sim, as mas eu tenho ideias uma... dos outros não seriam nossos conhecimentos? Que as ideias dos outros postas em quando elas são divididas por eles, são conhecimentos. Exato, sim, e depois sim, serão sim. processados. Não, eu não nossas discordo. ideias. Quanto a isso eu não discordo. Eu ainda mantenho a minha separação porque ela não apresenta contradição nas minhas ideias. Porque o que eu estou propondo é o seguinte, assim, ó, todo conhecimento tem origem na sensação. Todo. E aí esse conhecimento, ele é herdado ou ele é adquirido. Então, primeiro. Segundo lugar, o conhecimento, a capacidade de conhecer, nossa, é a mesma dos animais. Com exceção da linguagem. Que é desenvolvida a partir de... que aí agora nós temos uma aptidão a mais, né? Sim. Mas os cães, em certo sentido, se comunicam por meio da linguagem. Eles têm uma linguagem canina. Dependendo do acougo, eles se conhecem, eles sabem perfeitamente, né? O conhecimento que eles adquiriram do mundo da natureza e da convivência entre eles já conseguem distinguir representações sonoras no sistema de conhecimento deles. Eles sabem quando devem atacar, quando devem fugir. Então, os animais, eles têm todo o conhecimento, tem origem na experiência. A questão toda está nessa questão de como essas relações são produzidas. Porque se nós pegarmos, então, agora, vamos trazer algumas representações, que obviamente são ideias, né? A ideia de universo. O que nós podemos, então, agora, nesse sistema, tomar como universo? Como uma totalidade. O universo é a totalidade. A segunda ideia que... Uma pergunta chatinha. Totalidade do que, especificamente? Totalidade. Só que agora nós vamos dizer do quê? Agora, esse universo, na medida em que a sensibilidade e a relação produzem relações, esse universo agora deixa de ser uma totalidade para ser uma particularidade, é um mundo. Percebe que a sensação e a sensibilidade produzem um mundo. Então o universo que é totalidade agora ganha uma definição de mundo. Agora, o mundo então são relações entre sensações e esse universo. Agora, quando eu retiro o mundo fora e relaciono só sensações, eu tenho a razão. A razão humana são relações entre sensações. Então eu tenho uma estrutura formal de inteligência, que são as relações entre sensações, e eu tenho uma material, que são as sensações. Agora, então, eu tenho a possibilidade, nessa estrutura formal, eu produzo, então, a racionalidade. E na material, eu produzo o conhecimento. E quando você diz, olha, não, eu posso adquirir conhecimento por meio da linguagem, claro que posso. Mas o conhecimento é aquele que você obtém por meio da linguagem. As representações, eu ouvi o Sodré dizer isso um dia. Eu li o que o Sodré escreveu um dia. E aí, então, quando eu leio o que você escreveu, quando você escreve sobre as suas ideias. Quais são as suas ideias? São as relações entre a sua sensação e a sua sensibilidade. Como nós temos um sistema idêntico de inteligência, todos os seres humanos, salvo problemas na formação genética, mas como potencial, todos os seres humanos são iguais. Todos adquirem conhecimentos da mesma forma.
Então, como você relaciona sensação e sensibilidade para expor esses conhecimentos por meio do escrito ou da palavra, como eu faço mesmo, como eu uso um sistema igual, idêntico ao teu, embora com conteúdo diferente, porque o meu mundo é diferente do teu, e portanto as relações produzidas entre o universo e sensação que produz esse mundo são diferentes, mas como nós temos sistemas semelhantes, eu vou buscar então agora lá no meu mundo as relações que vai me permitir buscar nas minhas ideias semelhantes às suas. Elas se apresentam por semelhanças, as ideias não são idênticas, a não ser as matemáticas. Quando nós entrarmos para o âmbito da matemática, nós vamos produzir as mesmas ideias. Essa é a razão pela qual nós temos no ambiente da matemática um ambiente de certezas, que a geometria pura também permite, né? Então nós não estamos divergindo, nós estamos tratando nós estamos sempre concordando aqui. O que eu diverjo agora, sim, e aí, então vamos lá para Hegel de novo, foi por isso que eu peguei o gancho de Hegel, e até pode que alguém, faça questão que alguém conteste o que eu estou dizendo, porque eu li só 3 páginas, várias vezes tentei ler Hegel na minha existência, como várias vezes tentei ler muitos outros livros, sem conseguir entender, não adianta, se eu não consigo entender o livro, não adianta prosseguir na leitura. E Hegel, ou agora, eu descobri por que eu não consegui entender Hegel. Porque ele parte do pressuposto que é possível produzir ideia por meio de conceito. Mas eu acho que tentando explicar isso aí, a ideia que sabe, tentando explicar essa afirmação de Hegel ali, por um lado, eu acho que ele pode ter afirmado isso, não li, mas de repente porque o direito é uma ciência que está focada no mundo da cultura. E o mundo da cultura é um mundo partido a partir de ideias de alguém. E quando a gente se recebe aquelas ideias de alguém, a gente já se recebe como um conceito. E aí a gente já usa o processo como um conceito para reconstruir ou construir algum tipo de Mas ideia. A ideia de direito até hoje me dá um autor que explica o que é o direito. Um único. Eu queria só pegar o... Por isso que é objeto da filosofia, né? Pois é que aí que tá... Kant já dizia uma coisa interessante. Isso. O esforço filosófico é exatamente definir, ou clarificar, que é o termo que os filósofos gostam de usar, clarificar os conceitos ou as definições do que você sabe o que é, mas tu não consegue definir. Exemplo, ele não consegue definir assim, uma representação. Não consegue uma liberdade, por exemplo. Todo mundo sabe o que é liberdade, mas me define liberdade. A pessoa define liberdade pela ausência de liberdade, mas não por liberdade, pela ausência. Ou seja, é uma definição negativa. O direito está mais ou menos na mesma hipótese, por isso que eles são objeto do estudo da filosofia. A filosofia passa tentando explicar como é que essas coisas se desenvolvem, como é que as coisas acontecem, qual o objeto, né, do estudo, da reflexão filosófica. Esse é o esforço que a gente tem que fazer, esse esforço que a gente está fazendo. Né? A partir de um objeto qualquer de análise, a gente conseguir refletir sobre ele e trazer aí, clarificar os conceitos, que é o termo que os filósofos usam, ou outro termo parecido, ou as ideias, ou a ciência, como o Paulo gosta de usar, sobre determinadas questões que são objeto da análise da filosofia. Então, esse problema está acontecendo, né, do direito, nas definições. Não seria um problema de método, porque se nós separarmos esses dois ambientes, nós poderíamos dizer o seguinte, que o direito, na verdade, é um meio. É como um universo, né? Eu não tenho como definir o universo a não ser como uma totalidade. O direito também, eu não tenho como definir ele como um meio. O que é o direito? É um meio que substitui o uso da força na sociedade civilizada para regular relações de poder. Então, se o direito é um meio que regula relações de poder e substitui o uso da força, termina por aí a definição de direito. O problema é que a boa parte da filosofia do direito confunde direito com norma jurídica, com sistemas jurídicos, com ordenamento jurídico, que tratam... E, aliás, a discussão sobre direito nos permite, inclusive, trazer alguns dados para tentar entender essas questões, porque o próprio Hans Kelsen, quando ele escreve a teoria pura do direito, que ele vai tentar expor, então, nesse âmbito, os resultados, que foram maravilhosos, do Círculo de Viena, ele vai dizer o seguinte, que o propósito da norma jurídica é constituir um sistema de conteúdo espiritual objetivo, que em outras palavras, é o que o próprio Hegel faz ali, dizer, é tentativa de construir um sistema de ideias a partir de conceitos.
Esse era o propósito do Círculo Beriano. Do positivismo, de uma maneira geral. É constituir um mundo objetivo por meio de conceitos, transcendental, e esse mundo então agora serviria como modelo, né, a governar o homem. Eu queria voltar só um pouquinho para tentar entender a contenda entre a sua ideia e a compreensão do professor Sodré, para ver se eu consigo construir a minha. Se eu compreendi o que o senhor está dizendo, é que algumas ideias algumas ideias próprias, né, de outros são incorporadas no nosso sistema de ideias na sua totalidade como conhecimento, ou melhor, não, como ideia própria de outra pessoa. Sim, tanto que a gente cita Kant, segundo Kant, né? Mas o senhor diz que essa ideia, ela na verdade é conhecimento que passou pelos nossos sentidos. Então se transforma ou se associa a umas outras ideias nossas mas sempre como a ideia do outro e não a relação entre o fenômeno. E o senhor teria uma espécie de filtro no nosso sistema de conhecimento onde essa ideia pré-concebida já passa direto. A gente não tem relação com o mundo natural. Nós aceitamos como dogma. dogma. Essas ideias... Pois é, mas aí não é necessariamente como dogma. Eu acho que essa ideia vai fazer uma... E aí que eu digo que é conhecimento é o seguinte, porque eu vou da sensibilidade direto para as minhas ideias, para as relações. Como se tivesse um filtro separado. E aí eu entendo que lá há um espaço de conhecimento, coisa que o Paulo entende que não. Acho que na semana que vem nós poderíamos retomar, vamos pensar sobre esse assunto no decorrer da semana, trazer novos argumentos e vamos retomar, porque ele é um assunto relevante, é tanto que a prova de que as ideias elas continuam da mesma forma no nosso sistema de ideias que da forma como a gente as recebeu, né? A gente não as modifica, tem isso como certezas, mas não certezas nossas, certezas de outros. Né? Então tá, encerrada a nossa reunião.